todos os alimentos têm a capacidade de te fazer engordar. Sim, todos os alimentos contêm calorias, portanto, todos podem contribuir para o ganho de peso. Contudo, alguns alimentos em específico engordam muito mais do que você imagina. Meu nome é Andressa Wittig, sou nutricionista especializada em emagrecimento e no vídeo de hoje você vai descobrir quais são os 8 alimentos que engordam muito mais do que você imagina. E com certeza você vai se surpreender com alguns alimentos dessa lista, pois muitas vezes alguns alimentos parecem inofensivos, mas precisamos ter equilíbrio no consumo desses alimentos. Mas antes de falar dos alimentos que engordam mais do que você imagina, se você ainda não faz parte dos inscritos aqui do meu canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, eu também posto dicas exclusivas lá no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me acompanha, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e seguir o meu perfil. O primeiro alimento da nossa lista são os molhos prontos para salada. Sabe aquele molho italiano ou molho francês que vende pronto no supermercado? Você só precisa adicionar na sua salada? Aí você começa uma mudança na sua alimentação, começa a ter uma alimentação mais saudável, consumir mais verduras, legumes, capricha na sua salada e vem com essa porcaria para temperar a sua salada, gente. Não mata nutri do coração, por favor. Esses temperos, eles são ricos em sódio e conservantes, ou seja, são pura química. Quer uma opção mais fácil do que espremer um limãozinho em cima da sua salada? Ou você pode preparar o seu próprio molho com iogurte, limão e hortelã. Enfim, agora você já sabe que esses molhos não são nada saudáveis, então é hora de reinventar no tempero da sua salada. O segundo alimento da nossa lista é a farinha branca, que muitas vezes parece inofensiva, mas ela é considerada um alimento pobre nutricionalmente, ou seja, não tem nutrientes que vão agregar valor para a sua saúde. A farinha branca é uma fonte de carboidratos simples, conhecidos também como carboidratos refinados. E ao consumi-la, sofremos um grande impacto na nossa glicemia, interferindo no ganho de peso. O grande problema é que muitos alimentos levam a farinha em sua composição. Então a gente tem farinha nos pães, tortas, bolos, biscoitos, bolachas, enfim. Isso faz com que você consuma farinha branca muitas vezes ao longo do dia e muitas vezes sem perceber. Por isso é muito importante realizar a leitura do rótulo dos alimentos e, no caso dos alimentos preparados em casa, preferir farinhas mais saudáveis. Hoje em dia temos muitas opções como farinha de aveia, de maracujá, linhaça, de amêndoas. Se você quer saber qual é a melhor farinha para você substituir a farinha branca nas suas refeições, eu vou deixar aqui um card onde você pode assistir o meu vídeo que eu falo sobre as farinhas saudáveis. O terceiro alimento da nossa lista são aqueles industrializados. Sabe aqueles empanados de frango que é só você pegar, colocar no forno para consumir? Apesar da praticidade, esses empanados não entram em uma alimentação saudável. E se você deseja emagrecer, eu sinto em te dizer que essa não é uma opção saudável. Tá? Primeiro, que esses empanados, nuggets, eles possuem tudo o que você imaginar na composição deles, exceto o frango, o peito de frango. Só para vocês terem ideia, eles fazem uma mistura com cartilagem, pele e restos do frango para o preparo desses empanados. E mesmo que você prepare no forno ou na fritadeira elétrica, eles já são pré-fritos, ou seja, já possuem as calorias da gordura utilizadas nesse pré-preparo. Agora vamos falar do quarto alimento da nossa lista, que muitas vezes parece saudável, inclusive é até uma sobremesa comum servida nos hospitais, mas te garanto que não é nada saudável para você que deseja emagrecer. Estamos falando da gelatina. Até mesmo as versões diet e light podem parecer inofensivas, mas são ricas em adoçantes artificiais, corantes e aditivos alimentares. Então, se você está consumindo a gelatina de morango, ela não vai ter os nutrientes do morango, mas sim o corante da cor do morango, o saborizante que vai deixar a gelatina com um saborzinho de morango.
E isso não é nada legal para a sua saúde, pois são todos ingredientes artificiais. Vocês entendem? Então, se você quer entender a fundo, mais sobre a gelatina, eu vou deixar um vídeo completo que eu fiz sobre esse assunto. Esse quinto alimento da nossa lista, eu vou confessar que particularmente eu amo, mas que não dá para exagerar. Esse alimento é o amendoim. Sim, ele é uma opção saudável que pode ser incluída na dieta de emagrecimento, mas com a quantidade adequada. Isso porque ele é uma fonte de gorduras boas, então ele vai fornecer ali cerca de 560 calorias em 100 gramas. Então, o ideal é que você estabeleça a quantidade da porção que você vai consumir de amendoim e guardar esse potinho de amendoim bem longe, porque para e pensa, se você deixar ali de fácil acesso, pertinho de você, você vai facilmente comer 100 gramas de amendoim sem nem perceber. Afinal, ele é muito gostoso, O sexto alimento da nossa lista são as bebidas. Muitas vezes desconsideramos as calorias provenientes das bebidas, as calorias líquidas. E não estou falando somente de refrigerante ou de cerveja, mas sim de sucos naturais. Isso porque para preparar um copo de suco, normalmente usamos uma quantidade maior da fruta do que se fôssemos consumir esse alimento. Então, muitas vezes consumimos carboidratos simples na forma líquida. Porque quando a gente prepara o suco, a gente perde boa parte das fibras presentes na fruta in natura. E são elas que vão ajudar a controlar o índice glicêmico das nossas refeições. Portanto, se você for consumir um suco natural, evite adoçar com açúcar branco e prefira as versões mais low carb, como o suco de maracujá, de limão, de frutas vermelhas, são excelentes opções. E o sétimo alimento da nossa lista são as carnes bovinas gordurosas. Sim, nós precisamos e devemos consumir boas fontes de proteínas, mas quando consumimos carnes gordurosas, isso significa que elas possuem uma quantidade maior de gordura entre as fibras da carne, Então a gente vai aumentar a ingestão de gorduras saturadas do nosso dia, que são gorduras que a gente tem que ter um controle. Os cortes de carne mais magros são patinho, lagarto e filé mignon. Mas esse último ele tem um valor mais elevado, que muitas vezes impossibilita de ser consumido diariamente. Por isso, é muito importante prestar atenção no corte da carne que você vai consumir e sempre tentar intercalar com outras fontes de proteína. Então, a gente pode utilizar peixes, peito de frango, ovos, enfim, você pode variar aí no consumo da proteína. O oitavo alimento da nossa lista é o pão francês ou pão branco. Como que você chama aí na sua cidade? Conta aqui pra mim nos comentários. O que acontece? Apesar de parecer inofensivo, afinal é só um pãozinho, Os ingredientes para preparar o pão francês são basicamente farinha branca e açúcar, ou seja, 2 ingredientes que contribuem para que você tenha mais fome logo após o consumo. Você vai ter mais fome, pois vai elevar rapidamente a sua glicemia sanguínea e interferir na resposta da insulina. O que eu, como nutricionista, sugiro que você faça? Tente intercalar o consumo desse alimento com outras fontes integrais. Por exemplo, pão integral, e sempre adicione uma fonte de fibras e de proteínas como acompanhamento desse pão. Então, você pode consumir o pão com ovo, ou até mesmo um lanche natural com o pão, frango desfiado, atum, cenoura. Se você optar por consumir pão com margarina, você não estará ingerindo nenhum nutriente de valor e vai dificultar ainda mais o seu emagrecimento. Bom, esses foram os 8 alimentos que podem engordar muito mais do que você imagina. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam de dicas para ter uma vida mais saudável.